Olá, pessoal. Hoje estou aqui melhorando um pouco a qualidade do microfone. Ó. A última aula ficou um monte de P e B na orelha de vocês aí. E aí hoje eu arranjei uma capinha aqui para melhorar um pouquinho a qualidade aí do áudio para vocês. Hoje o vídeo não é muito tão técnico, né? É mais para bater um papo aqui sobre algumas coisas muito importantes para vocês que trabalham com pacientes graves, paciente na emergência, paciente na UTI e até no centro cirúrgico. Eu queria falar um pouco sobre a importância de você saber usar o ultrassom se você trabalha num desses lugares. O que eu queria falar com vocês? Você trabalha em emergências, trabalha em UTI, cada vez mais anestesistas que trabalham no centro cirúrgico, cara, tem que saber o ultrassom por alguns motivos. Eu listei eles aqui. O primeiro motivo é porque o ultrassom está cada vez mais disponível. Então, a desculpinha, né, que tinha, não sei porque não tem ultrassom onde eu trabalho. Pô, cada vez menos isso é verdade, né? A gente tem ultrassom nos pronto-socorros hospitalares, em muita UTI. No centro cirúrgico, muitas vezes tem um ultrassom dedicado. A gente tem ultrassom portátil, com um preço cada vez mais amigável, né? Cada vez mais convidativo ali. Então dá para você comprar o seu. Tem o amigo que empresta. Muitas unidades têm investido nisso. E tem uma outra questão importante sobre isso. Em hospital, em geral, a radiologia, o ultrassom é portátil, dá para levar para lá e para cá, pedir emprestado, usar depois que o radiologista terminou a agenda, dependendo do que você vai fazer. E tem mais uma questão que eu acho que é bastante importante. Cara, o gestor seu não compra o ultrassom porque você não sabe usar. Então, você falar para ele, você mostrar para ele, aprendi, eu sei usar, fiz o curso, vai fazer diferença para os meus pacientes, e aí tem os outros motivos aqui, você vai ver que vai dar muito, vai ser interessante para o gestor usar, ter o ultrassom disponível para o médico na emergência da UTI. Quando você usa o ultrassom, por exemplo, para passar um acesso central, que é o segundo motivo para fazer procedimentos, quando você usa um ultrassom para passar um acesso central, você diminui infecção, você diminui outras complicações, tipo punção arterial, pneumotórax, você aumenta a chance de sucesso na primeira tentativa, que em procedimentos em gerais é uma coisa importante. E o segundo motivo é porque ajuda muito em procedimentos. Então, passar acesso central é muito mais fácil com ultrassom, diminui a chance de você errar. Não é 100%, não, tem acesso que é difícil mesmo com ultrassom. Eu sei que tem muita gente aí que é bom passar às cegas, mas é difícil de eu justificar alguma coisa que seja às cegas, sendo que eu tenho ultrassom. Se não tem possibilidade de eu fazer vendo o que eu estou fazendo, paciência. Mas existindo a possibilidade de ultrassom, é complicado justificar algo que seja feito às cegas. A gente não gostaria que fizessem nada às cegas na gente. Acho que pense nisso. Mas, além do acesso, tem outros pontos que ajudam em agilidade, e por isso é muito interessante para setores que precisam dessa agilidade, tipo emergência, tipo na terapia intensiva. Cara, eu lembro, há um tempo atrás, quando eu fiz residência, e a gente tinha um derrame pleural que a gente não conseguia demarcar muito bem na percussão, que ele parecia pequeno, ou que a gente fazia a primeira tentativa de punção e não saía nada, a gente mandava o paciente para a rádio, para o radiologista olhar onde tinha, né, ali o derrame, onde estava o derrame, ele fazia uma marcação com esparadrapo, aí chegava ali voltava o paciente, horas isso aí demorava, voltava, a gente viu onde estava o esparadrapo, fazia a marcação, tirava o esparadrapo, asepsia, e aí começava o procedimento. Gente, isso demorava horas. Esse paciente está embarcado no pronto-socorro, é, com fila, com o próximo paciente precisando ser atendido, com ultrassom na sala de emergência, na terapia intensiva, coloca, garante. Eu coloco em todos, atualmente, assim, se tem derrame pleural, vou lá e olho, é aqui mesmo, para eu já acertar na primeira tentativa. Eu ganho muito tempo com isso. Então, olhe em todos. Quanto mais você olha, melhor você fica em olhar. E aí você garante o ponto de punção ali, acessa muito mais objetivamente, não depende do radiologista, não depende do setor, de terminar o exame do outro paciente, é muito mais rápido. Paracentese é bem mais simples, bem mais tranquilo, mas ajuda também. Agora, pericardiocentese, acho que, né, convenhamos que só existe pericardiocentese guiada por ultrassom. É um local de muito risco ali para o paciente, não dá para a gente repuncionar às cegas, exceto em situações muito extremas. Tá? Mas temos outros procedimentos, punção articular,
Bom, procedimentos guiados por ultrassom não faltam, quis aqui dar alguns exemplos para vocês, mas temos outras situações que o ultrassom ajuda também. Na emergência, na UTI, muitas vezes no paciente piorando, a gente precisa fazer diagnósticos rápidos. E a gente precisa, para tomar decisões de forma rápida, não apressada, mas rápido, a gente não pode perder tempo. E é isso que eu quero que vocês entendam que é importante. É importante que a gente não perca tempo nesses lugares, e o ultrassom ajuda a gente a não perder tempo. Pô, quer coisa mais interessante que isso para o médico aqui da emergência? Então, por que eu acho muito importante o ultrassom? Numa insuficiência respiratória, em poucos segundos, você consegue delimitar ali mais ou menos o que está acontecendo. Você consegue ter uma ideia do motivo dessa insuficiência respiratória. E isso ajuda demais a gente ali nos primeiros minutos. Lógico que você vai tirar a história clínica, lógico que você vai fazer exame físico, o ultrassom, assim como tem uma página no Instagram, que eu recomendo, inclusive, Quinto Pilar, seria esse quinto pilar do exame físico. Ele coloca um ponto a mais, ele te ajuda. Você auscultou, o paciente está sibilando. O paciente fala que começou com dispneia faz poucos minutos. Está começando dispneia agora. Ele tem lá vários fatores de risco, você não sabe muito para que caminho foi. Se coloca o ultrassom e viu linha B nos 4 quadrantes, cara, isso aí tem líquido nesse pulmão. Tem líquido. Começou súbito, está desaturando, mas está sibilando. Pô, insuficiência cardíaca pode sibilar. Né? Principalmente lá nos quadros mais agudos, mais graves, edema agudo de pulmão. Em geral, ele crepita um pouquinho em base, vai evoluindo para a crepitação. Mas lembra que a água está no interstício no começo da insuficiência respiratória por excesso de volume. Então, pode ser que você se confunda ali no exame físico, mas você vai ficar entre 2 diagnósticos. E entre esses 2 diagnósticos, o ultrassom você define. E você vai saber que nesse paciente agora é importante fazer VNI e vasodilatar ele. E que se não tiver linha B, você foi olhando tudo, normal. Lembrar que você vai ver ali membro inferior, porque pode ser TEP pode sibilar. Pô, a gente lembra isso do livro de semiologia lá. Se não, as veias femorais aqui estão compressíveis, está tranquilo, não tem derrame, não parece ser pneumonia. Pô, não tem mais nada, pulmão normal? Não, insuficiência respiratória, não tem pulmão normal, insuficiência respiratória. Esse cara deve estar sibilando o DPOC dele. Então você vai para outro caminho, pode até fazer talvez a VNI, mas vai fazer um broncodilatador em vez de vasodilatar. Então ele ajuda você nessa investigação inicial rápida. Eu falei aqui de insuficiência respiratória, mas pô, o FAST, né? O paciente chegou politraumatizado, está instável, você colocou o FAST, veio positivo, tem história compatível com trauma abdominal, o paciente vai para a cirurgia. Olha o tempo que você ganhou, é rápido. Você consegue fazer esse diagnóstico diagnósticos importantes de pacientes graves de forma rápida. Juntar tudo isso é uma coisa muito complexa, muito pouco comum na medicina. Com ultrassom a gente consegue. Choque. A avaliação do choque a gente consegue fazer muito rápido com o ultrassom. A gente consegue fazer ela de uma forma objetiva, a gente consegue avaliar se o nosso paciente está com gesto ou não. E aqui a gente vai indo para mais um ponto, para o quarto ponto, do porquê que eu preciso saber o ultrassom se eu trabalho com paciente grave, paciente crítico. E é para avaliar meu paciente, avaliar o resultado das minhas condutas. Falei de ultrassom de pulmão, agora eu vou falar um pouquinho mais de ultrassom cardíaco, que eu estou dando uma passada geral, falei de vascular, tudo. Tem vários pontos em cada um desses pontos. Né? Então, cada um desses tópicos, né, tem vários pontos. E eu queria falar aqui do ultrassom cardíaco para a gente avaliar se o meu paciente ainda é responsivo ao volume, por exemplo. Então, eu fiz volume, o paciente está em sepse. Eu fiz uma conta, vou fazer lá, meu paciente está hipotenso, eu calculei 30 ml por quilo. Deu lá 2,5 litros. Eu faço 500 ml e avalio, achei que meu paciente estava hipovolêmico, fiz 500 ml. Pô, será que teve resposta? Como que eu posso fazer isso? Eu consigo calcular VTI. Se eu tiver Doppler no meu ultrassom, eu consigo calcular o VTI. Faço mais 500 ml e vejo, e eu vou fazendo uma curva, e eu vejo como que está essa curva desse VTI. Porque quanto mais volume eu dou, mais resposta meu paciente tem, ele está numa fase ascendente ali daquela curva de Frank-Starling, lembra? Passando aqui meio por cima, né? O objetivo da aula não era ser técnico, era falar mais dos benefícios de saber ultrassom. E você vai sabendo até onde chegar. E vamos supor que você começa a fazer a quarta alíquota de volume, que vai dar os 2 litros,
E nessa quarta alíquota, você viu que a variação do VTI foi ínfima. Teve lá uma variação de 3%. Pô, eu acho que eu já estou na fase de platô da curva. Eu calculei 30 ml por quilo, mas baseado na minha resposta na curva de Frank-Starling pelo VTI calculado no ultrassom, eu não vou fazer os últimos 500 ml, que ele não vai ser responsivo ao volume. Eu vou colocar o meu paciente em risco, podendo causar uma sobrecarga de volume. Anoto tudo bonitinho no prontuário. E não é que eu saí do protocolo, eu fui melhor que o protocolo, porque eu estou guiado por um parâmetro clínico que não é de todos os pacientes, é especificamente do meu, eu individualizei um protocolo. Cara, para mim isso é o fino. É bonito demais. Eu acho que a nossa medicina tem que chegar nesse nível, e esse é sem dúvida mais um motivo para você saber de ultrassom. Eu vou dar um motivo aqui bem meia boca agora, que é um quinto motivo, que é porque todo mundo sabe, cara. Todo mundo sabe. Essas coisas de ultrassom aí já tá ficando manjada. A galera sabe. E hoje em dia, se você não sabe, você ficou para trás. Você vai ser o último a saber, você não quer ser isso. Então, assim, a galera sabe dar uma olhadinha. Porque, cara, é até que simples. Um curso de final de semana, você consegue fazer imagem. Você consegue fazer imagem. E aí é colocar em prática, treinar, fazer um curso mais avançado e se desenvolvendo. Mas tem que saber, porque senão você ficou para trás. Você tem que saber avaliar um pulmão, porque é uma avaliação muito rápida. Passar um acesso guiado faz muita diferença. Se você conseguir ver uma bainha de nervo óptico, você já consegue ter algumas respostas um pouco mais detalhadas do seu paciente. Cara, avaliar TVP, muito massa. Avaliar TEP, causa de choque, congestão convexos, ver parede do infarto. Pô, dá para ver parede, assim. Assim, mas quanto treinamento tem que ter para ver parede? Você não vai, necessariamente, no point of care, você não vai calcular a fração de ejeção, você não vai ver detalhes, mas você consegue ver uma hipocontratilidade. É algo que, com um treinamento adequado, não é algo tão difícil. E colocando em prática, treinando. E esse é um sexto e último motivo muito bom para você aprender ultrassom. Você pode, quando você treina ele no seu paciente, você só traz benefícios. O seu paciente tem uma avaliação mais detalhada, que ele não tinha até então, uma avaliação além ali do exame físico. E um outro ponto você não coloca radiação no seu paciente, você não coloca ele a riscos. Então, assim, eu não falaria aqui para vocês, faça raio-x de tórax para treinar a ver raio-x de tórax. Não. Aí você coloca o seu paciente em risco. Lógico que você não vai ficar perdendo tempo no paciente grave para fazer ultrassom. Mas num paciente estável, você coloca ali um pulmonar, fala, por que motivo eu vou perder tempo? Talvez para ter um derrame pleural pequeno e eu consigo ver ele rapidamente. Talvez tenha alguma coisa que tenha passado no meu exame físico. Então, tem benefícios de você treinar, de você avaliar o seu paciente todo, ele, com ultrassom. E esse é um último benefício, você não coloca o paciente em risco. Desde que você faça isso de uma forma ética, o paciente concorde em fazer essa avaliação e sem exposição à toa, né? Treina aí o seu ultrassom com o seu paciente de forma evitando exposição exagerada. Mas, cara, temos o livro, né? Ultrassom de corpo inteiro. Em cada canto do corpo a gente consegue ver alguma coisa com ultrassom. Desde articulação até pulmão, que já foi um campo excluído aí, né, do ultrassom. Abdômen tem muita coisa que a gente consegue ver. Conforme você vai melhorando a qualidade do seu exame, dá para ver uma vesícula, dá para ver algo do fígado, uma alteração no baço. Eu, há muito tempo atrás, com um aparelho muito velho, que era um aparelho que a radiologia descartou, que eles não iam usar mais. Falaram assim, esse aparelho aqui não serve mais para a gente pegou para usar na emergência, isso faz bastante tempo. Eu consegui fazer uma imagem ali de um baço, tinha um conteúdo anecoico no meio, né? Tava preto ali no meio. E achamos estranho, falamos, pô, será? E era um paciente com não tinha um diagnóstico fechado, tinha uma dor abdominal, o baço parecia grande também. Apontou para um caminho que eu não ia pensar sozinho, sem ter visto a imagem, que era de uma hemorragia dentro desse baço. E foi confirmado, o paciente realmente tinha uma hemorragia ali dentro do baço. Foi interessante, foi um diagnóstico diferencial. E um outro que eu acho que vale muito a pena lembrar, um professor muito bom assim de semiologia falou, pô, você não dá uma olhadinha lá na ultrassom com o paciente, porque me parece que esse paciente tem um TEP, ele tem uma clínica de TEP, está com turgência jugular, tem dor torácica, está com dispneia, e quando a gente colocou o probe, tinha um tamponamento, o paciente estava tamponado,
o diagnóstico foi para outro, muito rápido. A gente não perdeu tempo de fazer a angio-TC para esse paciente. Galera, essa era a mensagem. Treinem ultrassom, façam curso de ultrassom, mostrem para o seu chefe que faz diferença ter um ultrassom no local que você trabalha, no seu setor, que com certeza o maior beneficiado disso vão ser seus pacientes. Agente de emergência, a gente faz medicina de paciente grave, de paciente doente. E na emergência e na UTI, nossos pacientes muitas vezes não nos escolhem, a gente que decidiu cuidar deles. Então a gente tem que estar bem preparado. Essa é a mensagem de hoje. Um abraço a todos e até semana que vem.